Bom, hoje eu irei resumir um dos filmes mais pesados da Disney, o que contém temas como, por exemplo, religião, morte e principalmente Idade Média. E o filme, é basicamente considerado um dos filmes pesados e principalmente da Era de Ouro da Disney. E eu estou falando de Corcunda de Notre Dame. Então, antes de começar, eu sou Bea Soft e sejam bem-vindos ao meu canal de animações. O filme começa com algumas pessoas de barco e uma delas era uma mulher com o seu filho. Enquanto isso, eles acabaram, conversando e tal, até que chegam no seu destino e começam a sair do barco. E lá acontece que eles são pegos por um personagem misterioso que diz para prender todos, pois eles eram ciganos. E para quem não sabe, cigano é a mesma coisa que ser judeu. E eu não digo em questão de religião ou de aparência, mas sim pelo fato de ambos terem o mesmo destino e serem mal vistos pela sociedade. Então, após serem pegos, os dois falam: "Poxa, cara, você falou que esse é o destino. Pô, cara, confie no Google Maps, vou fazer o quê?" Aí, a última cigana, ela acaba correndo, pois ela não quer que o seu CPF seja cancelado com o do seu filho. Então, o Frollo consegue persegui-la com um cavalo, algo bem normal na França. E bom, até que ela bate a porta em um abrigo e acaba que ela gentilmente bate a cabeça no chão, morrendo. E esse ser que estava perseguindo aquela cigana era justamente o Frollo, um dos vilões mais conhecidos e que tem o histórico mais pesado da Disney. No caso, que ele quase, digamos que ele zeraria o Código Penal se fosse possível. E bom, ele alegava que a cigana estava roubando e que naquele pano, sei lá como se chama, tinha ouro ou alguma coisa roubada. Porém, ele viu que era só um bebê. Então, ao invés de deixar em algum orfanato ou simplesmente deixar com alguém, ele simplesmente tenta matá-lo na água fria. Então, o padre chega e fala: "O seguinte, menor, tu não pode fazer isso. Por que será que o padre não deixou ele fazer isso?" Bom, veremos no futuro. Daí, o Frollo fala o seguinte: ele é um cigano, então ele tem que morrer. Mas se tu fizer isso, você será castigado por Deus. Então, para que o Frollo não caia no inferno logo e o filme acabe, ele acaba aceitando cuidar daquela criança. Porém, aquela criança ela não era normal, ela era meio que deformada. E com o tempo, o Frollo acabou cuidando da criança como se fosse seu filho e o chamando de Quasimodo. Então, sabendo que ele era bem deformado e bem feio, Frollo não permitiu que ele saísse por aí para ver as outras pessoas. E não só isso, mas o Frollo ensinou as coisas da igreja, principalmente ensinando cada coisa para o Quasimodo. Em um dia qualquer, após o Quasimodo finalmente ser adulto, ele começa a ficar olhando pro nada enquanto a sua esquizofrenia ataca, e daí 3 estátuas criam vida, conversando com ele. E hoje, logo nesse dia, algo não clichê acontece, que é um festival em que a França comemoraria alguma coisa, ia comemorar máscaras, algo cultural do tipo. Mas como ele não pode ir, ele acaba simplesmente ficando quieto e cantando como todo personagem da Disney faz. Então o Frollo aparece, vê que ele tá tendo esquizofrenia, mas depois esquece, e daí ele vai voltando a ensinar o alfabeto pra ele. Quando ele descobre que ele quer sair, ele fala o seguinte: "Tu não pode porque você é muito feio." Então, após isso, ele sai escondido dele, do caso Frollo. Enquanto isso, nós conhecemos uma personagem chamada Esmeralda. Ela era sim uma cigana que não tinha casa, ela apenas tinha que dançar na rua porque ela também não tinha dinheiro. Então, os guardas a param achando que ela estava roubando. Então, ela mostra que ela sabe muito bem lutar. E ela tinha um amigo que era mais ou menos um cabrito ou uma cabra. E também nós conhecemos mais um personagem que eu não lembro o nome, porém ele é loiro e principalmente ele é um soldado de guerra. E ele acaba presenciando a cena em que a Esmeralda acaba derrotando os guardas por pensarem que ela estava roubando. Então, a gente percebe que ele só veio lá, no caso aquele soldado, porque o Frollo queria acabar com todos os ciganos, pois para ele ciganos eram pessoas horríveis, nojentas e não eram de Deus. Enquanto isso, o Quasimodo chega tranquilamente, já que como estava havendo uma festa, ninguém percebia que ele era feio naturalmente, eles pensavam que era apenas uma máscara. Tanto é que ele acaba caindo em alguma espécie de barraca e daí ele encontra a Esmeralda, que estava com seu roupão. Então, ao invés de ser espancado como qualquer mulher faria, ela simplesmente chega: "Olha, tudo bem, apenas tenha mais cuidado e adorei a sua máscara." Quando o festival começa, nós vemos que a Esmeralda é perfeitamente incrível em dança. Ela é uma belíssima dançarina. Parece que realmente dançar na rua valeu a pena. Tanto é que existem muitas cenas em que ela dança para o Frollo, já que ele era um católico. E como a gente sabe, naquela época a igreja católica
história que estava acima de tudo. E bom, após isso ela acaba tirando as máscaras dos outros e acaba vendo que um deles era o Quasimodo e naquilo não era uma máscara. Após isso, os guardas chegam para tentar pegá-la de novo, mas daí ela mostra ser uma grande mulher. E eu digo isso pois ela sabe muito bem lutar. E o próprio guarda, ou melhor, o próprio soldado fala: caramba, que mulher! Depois disso, o Quasimodo foi lisonjeado como o homem mais feio. E após isso, todo mundo começa a jogar comida nele, desperdiçando comida. Nossa, que incrível! É por isso que Venezuela tá nesse estado, falta de comida. Bom, enquanto isso, a própria cigana foi a única que não deixou com que ele seja rebaixado. O único que realmente deixou foi o Frollo, até porque ele desobedeceu a sua lei, que não era sair de casa. Quando a Esmeralda vai ajudar o Quasimodo, o Frollo impede, dizendo que aquilo era proibido. Porém, a própria Esmeralda afirma que o que a sociedade fez com ele foi o que o Frollo fazia com o povo dela. Daí, né, ela grita justiça e o outro silêncio, e daí beleza. Depois disso, o Frollo se apaixona por ela, até a gente sabe o porquê, não é mesmo? Aí depois ele começa a cantar, dizendo que está apaixonado por ela, mas que aquilo era horrível. Então, ele decide fazer o seguinte: ou você fica comigo para eu lhe comer, ou você morre. Inclusive, existe uma cena em que o Frollo pega a Esmeralda e começa a tirar seu cabelo. Eu não preciso dizer o que realmente foi, mas vocês já devem saber. E caso você não esteja sabendo, ele basicamente está perguntando qual shampoo a própria Esmeralda usa para ter o cabelo tão cheiroso. Nesse ramo todo, o Quasimodo também se apaixona pela própria Esmeralda, porém, depois de ter sido envergonhado e decepcionado seu próprio líder, Quasimodo fica triste e volta para a igreja. E então, a Esmeralda, né, ela foi perseguida e tal, ela ficou presa na igreja, e daí ela teve uma breve luta com o soldado, e daí os caras acabaram desenvolvendo romance, e daí ela canta uma música muito boa que é Salve os Proscritos, o que eu não vou mostrar se no YouTube me desmonetiza. Bom, com isso a Esmeralda decide simplesmente escapar, sumir das garras do Frollo. Então ela é dada como desaparecida e o Frollo decide queimar a França inteira para encontrar a própria Esmeralda. E daí o Quasimodo acaba tendo uma relação com a própria Esmeralda, tendo mais de amizade, digamos assim. Porém ele fica com medo dele ser um monstro, uma aberração, pois era isso que o Frollo sempre o chamava e clamava. Então a Esmeralda tenta dizer que ele não era um monstro, tanto é que ela e ele acabam tendo uma relação até que bem bonitinha de amizade. Porém, uma coisa que é de partir o coração do Quasimodo é ver que a própria Esmeralda estava ajudando e até beijou o soldado loirinho. Vendo isso, o Quasimodo fica de coração partido, pois ele se iludiu e acreditou que ela gostava dele. Depois disso, ele discute com aquelas estátuas, dizendo que de agora em diante ele iria agora só trabalhar no Tinder. Mas tá, vou avançar um pouco na história. A parte em que a Esmeralda, ela meio que some, e daí o próprio soldado loiro e o Quasimodo tem que se juntar para conseguir recuperar, ou melhor, resgatar a Esmeralda. Porém, eles acabam sendo presos por uma sociedade francesa e daí eles tentam matá-los. Porém, a Esmeralda aparece, faz uma revolução e daí todos se tocam que na verdade o Frollo estava tentando matar a Esmeralda e principalmente causando caos nas ruas, pois ele estava simplesmente perdendo sua cabeça. E bom, vamos pular para a parte mais legal, que é a parte em que a Esmeralda ela é presa, assim como as bruxas na Idade Média. E o Frollo faz a seguinte pergunta: ou você fica comigo, ou eu te mato. Então ela cospe na cara dele, e daí ele a mata incendiada. Porém, o Quasimodo chega e com uma cena incrivelmente incrível, ele acaba destruindo tudo, fazendo lá a França pegar fogo, igual a Revolução Francesa, só que sem guilhotina. Então, ela, depois de ter inalado muita fumaça, ele decide colocar em um quarto. Daí, o próprio Frollo descobre que, na verdade, o Quasimodo está no lado do bem. Então, ele fala tudo o que aconteceu na verdade, já que ele nunca foi seu pai adotivo, ele era apenas utilizado, pois ele não queria ir para o inferno, e também que ele matou a sua própria mãe. Após finalmente saber a verdade e depois de toda aquela revelação e plot twist, finalmente acontece a batalha final, que o Frollo tenta matá-lo e a Esmeralda. Então eles fogem, eles ficam na catedral da igreja, e então o Frollo, tendo a oportunidade de matar, simplesmente a gravidade decide ajudar, quebrando, né, uma das portas em que ele estava em cima, e daí o demônio aparece para jogar o Frollo no inferno. Então acaba que o Frollo acaba indo ao lugar em que todo mundo era mandado, e daí tudo termina muito bem.
com finalmente o Quasimodo sendo aceito. Bom, Corcunda de Notre Dame ele deu certo na bilheteria, na crítica e é um filme considerado perfeito, pois ele tem cenas extremamente pesadas e simplesmente tem metido muitas coisas que a Disney não meteria hoje, como por exemplo, né, personagens ciganos, a religião, como por exemplo o catolicismo daquela época, o jeito que a Igreja Católica era forte naquela época e principalmente a forma que a crítica social sobre o passado. Mas bom, obrigado por ter assistido, deixa o like, se inscreva no canal e fiquem com Deus!